Na igreja, no começo lá, os discípulos, as pessoas que começaram a igreja primitiva, eles tinham uma certeza de que Jesus ia voltar naqueles dias. Por que eles tinham essa certeza, essa convicção? Olha o que a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 10 e 11. Diz assim, ó. Então Jesus ressuscitou, andou com os discípulos durante 40 dias e depois ele subiu, chamou os discípulos, né, e subiu no monte, e lá no monte ele deu as últimas instruções para os discípulos, né? Falando para eles ficar em Jerusalém até que do alto que eles fossem revestidos de poder, e deu as últimas instruções. Quando ele estava falando com os discípulos, dando as últimas instruções, ele começou a subir. E quando ele foi subindo, quando ele chegou numa altura, uma nuvem passou e o encobriu. E os discípulos ficaram pasmados olhando para o céu. Você já imaginou se fosse eu, se fosse você, né? Diante de um evento, de uma cena dessa, como que nós não ficaríamos, né? Vendo Jesus subindo assim, ó, nos ares assim, e lá no céu uma nuvem chegou e o encobriu. E quando eles estavam ali, pasmados, olhando para o céu, o versículo 10 diz assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Olha, então eles estavam olhando para o céu. Dizem que aproximadamente 120 pessoas estavam reunidas ali naquela hora, ali naquele lugar. Segundo um outro relato de Paulo, diz que era aproximadamente 500 pessoas viram ele subir. Mas os discípulos, mesmo assim, a gente pode afirmar que eram 120, que foram os que estavam reunidos no dia de Pentecostes. Então a gente sabe que esses 120 estavam lá naquele momento. Eles estavam olhando para o céu, né, quando a nuvem encobriu Jesus nas alturas. De repente, 2 anjos apareceram do lado deles. 2 homens, né? Em algumas traduções dizem 2 homens apareceram vestidos de branco do lado deles e falaram assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vindo subir, da mesma maneira vocês vão ver ele descer. Então, com essa palavra, vocês vão ver ele descer, ele vir. Eles acreditavam que Jesus ia voltar para eles, naqueles dias deles, ainda eles em vida ainda. E o tempo passou, os dias passaram, e algumas pessoas daquelas pessoas foram morrendo, né? Chegando o dia de partir para a eternidade. E lá em Tessalônica, os crentes, né? Os filhos de Deus lá, os convertidos da igreja de Tessalônica, eles estavam preocupados. Mas Jesus vai voltar. E os que já morreram? Aí Paulo já tinha passado por lá, Paulo já tinha pregado, já tinha formado a igreja ali, já estava em outro lugar, e Paulo mandou uma carta para eles, falando sobre isso. Aí Paulo falou assim: olha, vocês não fiquem preocupados com os que já morreram. Aqui Paulo fala os que dormem. Vocês não fiquem preocupados, porque eles vão ressuscitar primeiro. No arrebatamento, eles vão ressuscitar primeiro. E nós, Paulo também falou assim, e nós, os que estivermos vivos. Paulo também se colocou ainda que ele pudesse estar vivo quando Jesus voltasse. Ele disse assim: nós os que ficarmos vivos não vamos preceder, não vamos subir primeiro do que eles. Eles vão primeiro e nós vamos depois. E nós vamos depois. Como isso vai acontecer? Aí, lá em Coríntios, 1 Coríntios, eu vou só ler aqui, vocês acompanham aí, por favor.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, Paulo já tinha falado para os coríntios, né? Não sei se foi antes ou se foi depois, ele falou justamente isso aqui, ó. No momento, ele falou a mesma coisa, ó. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, como que os mortos vão ressuscitar naquele dia? Os mortos salvos, aqueles que morreram em Cristo Jesus. Como que ele vai ressuscitar? Com corpo incorruptível. Foi o que Paulo falou, né? Com um corpo incorruptível, um corpo que não está mais sujeito à matéria terrena, um corpo que não tem mais, essa terra não vai mais segurar aqui. Como Jesus, né? Que entrou numa casa com as portas fechadas, como Jesus que subiu para o céu diante dos olhos daquela multidão. Esse mesmo corpo é que nós vamos ter no dia do arrebatamento, um corpo incorruptível. Aí Paulo ainda falou assim, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós, os que estivermos vivos, estaremos transformados, com um corpo também incorruptível. Então Paulo falou isso daí. Então Paulo deu essa explicação para os Tessalonicenses, né? E para todas as igrejas. Naquela época Paulo deu essa explicação, que no dia do arrebatamento o Senhor não vai descer aqui nessa terra, não vai pisar os pés aqui nessa terra. O Senhor Jesus vai ficar nos ares, nas regiões celestiais, nos ares, e os mortos vão ressuscitar primeiro, vão subir, e não abrir e fechar de olhos. O nosso corpo corruptível, esse nosso corpo que é sujeito à doença, à enfermidade, e quando a gente parte para a eternidade, que vai para o túmulo, esse corpo se desfaz, né? Vira pó, do pó viemos e vira pó. Esse mesmo corpo, ele vai, naquele do arrebatamento, ele vai ser transformado num corpo incorruptível. E nós seremos transformados também, os que estiverem vivos. Se nós estivermos vivos, nós seremos transformados num corpo incorruptível e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares, no abrir e fechar de olhos. O mundo não vai ver Jesus nesse dia, no dia do arrebatamento. O mundo não vai ver. O mundo só vai ficar sabendo que sumiu um povo. Sumiu um povo. As notícias, os jornais, tudo vão anunciar, sumiu um povo, o meu vizinho, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, sumiu, desapareceu. Eu acredito que eu imagino, né, que os telefones dos postos de policiais não vão suportar o tanto de ligação que vai vir de tantas pessoas que sumiram. Acho que eles vão até bloquear o celular, os telefones, porque não vão aguentar de tantas notícias que vão, reclamação que chega de pessoas que sumiram. Mas o mundo não vai ver, mas nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. E daí nós iremos para a glória. Nós iremos para aquilo que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. E o mundo só vai ver Jesus voltar. Jesus vai voltar para essa terra. O mundo só vai ver depois de 7 anos. E quando Jesus voltar, ele vai voltar com a igreja. Nós vamos voltar com ele. Nós vamos voltar em glória com Jesus para reinar com ele durante 1000 anos. Aí o mundo vai ver. Aí o mundo vai ver. Hoje a Márcia colocou esse louvor aí, né, que diz a igreja perseguida. Hoje o mundo persegue a igreja. Mas naquele dia eles vão ver a igreja voltar com Jesus. A igreja gloriosa, com corpo incorruptível. Corpo incorruptível, para voltar para essa terra. E todo olho vai ver o Rei Jesus reinar nessa terra. Amém. E a Bíblia diz que nós seremos
Nós reinaremos com ele durante 1000 anos. Então, essa esperança lá na igreja primitiva, lá no início da igreja, era uma convicção muito grande, era uma esperança muito grande. Era a esperança deles, era o arrebatamento. E hoje? Como é que nós, eu e você, quando eu falo você, eu estou falando todas as irmãs mais de idade aí, né? Todos nós, como que nós estamos, o nosso relacionamento com o arrebatamento? Nós estamos desejando o arrebatamento? Quando eu me converti em 80, nos anos de 80, né? No dia 9 de fevereiro de 1980, que eu aceitei Jesus como meu Salvador, Jesus, eu senti o toque de Deus no meu coração, na minha alma, na minha mente. Jesus me chamou e eu aceitei Jesus como meu Salvador. A igreja naquela época, o tema da igreja era o arrebatamento. Era o arrebatamento. E o arrebatamento hoje, ele tem que ser na minha vida e na sua vida, o nosso foco, a nossa esperança. A nossa esperança. A minha esperança é ir morar no céu. Mas como? Nós que aceitamos Jesus, nós somos salvos, nós temos a esperança da salvação. Em esperança nós somos salvos. Nós somos salvos. Mas o que vai concretizar essa salvação nossa é no arrebatamento. Tanto os que já morreram, como aqueles que vão ficar vivos no dia do arrebatamento. Porque aqueles que morreram, que já morreram, né? Os que morreram em Cristo Jesus, eles estão na glória, eles estão no paraíso. Mas eles ainda não estão vivendo a salvação plena. Ainda não estão na eternidade plena. Eles estão lá aguardando esse dia. Aguardando o dia do Senhor, o dia do arrebatamento. Que eles vão vir e os corpos vão encontrar com o Senhor. Para subir, para eternamente estarmos com o Senhor. Mas no arrebatamento. Mas hoje, diante de tantas preocupações, tantas coisas que o mundo tenta nos afligir, nós estamos, parece que, esquecendo do arrebatamento. Eu não sei, mas eu percebo assim que as igrejas não estão falando muito mais no arrebatamento como falava antes. Como falava antes. E tem que ser o nosso foco. O arrebatamento ele tem que estar na nossa mente, tem que estar no nosso coração todos os dias, todos os momentos. É esse momento, é o momento em que nós vamos sair dessa terra para encontrar com o Senhor nos ares. Ou aqueles que já morreram, como a Bíblia diz, né? Vai ressuscitar com o corpo incorruptível. E nós, os que estamos vivos, vamos ser transformados. Esse é o ponto culminante da nossa vida aqui para a eternidade com Cristo Jesus. É o arrebatamento. Então, o arrebatamento ele tem que ser falado, ele tem que ser comentado, ele tem que ser por nós ele tem que estar sempre assim, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós temos que desejar o arrebatamento. Nós temos que desejar, nós temos que ter aquele desejo do arrebatamento. Agora, eu falei no começo de iniciar essa palavra, que o título dessa mensagem era o mistério do arrebatamento. Até agora não teve nenhum mistério, né? Então agora eu vou mostrar o mistério do arrebatamento na palavra de Deus. Em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, e um versículo só. Capítulo 11, versículo 36.
Presta bem atenção aqui. Aqui está o mistério do arrebatamento. Está o mistério do arrebatamento. O versículo 36 do capítulo 11 de Romanos diz assim: pois dele quem? Deus, o Criador. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ó, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos assim, ver a profundidade desse versículo. Para ele é Deus, o amor de Deus, o grande amor de Deus. O amor de Deus, a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, né? Então, o amor de Deus enviou Jesus, e a salvação, para nos dar salvação, a salvação é por Jesus. Então está aqui, ó. Pois dele, o amor dele, enviou Jesus. Por Jesus, nós temos a salvação. E Jesus enviou o Espírito Santo. Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador para ficar com vocês. Então o Espírito Santo veio habitar em mim. Então, por que o Espírito Santo veio habitar em mim? Veio habitar em você? Porque o Espírito Santo é aquele que está preparando a igreja para encontrar com o Senhor. Olha o mistério do arrebatamento. O Espírito Santo, Jesus nos salvou. E o Espírito Santo está preparando a igreja, que somos nós. Somos nós. Sou eu, você, né? Nós somos todos nós, filhos de Deus, nós somos a igreja. E o Espírito Santo está preparando a igreja para encontrar com o Senhor. Então o arrebatamento tem tudo a ver com o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, quem vai levar a igreja no arrebatamento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos levar para encontrar com o Senhor nos ares. Agora olha, veja bem. O Espírito Santo, ele precisa ser reverenciado por nós. Ele precisa ser amado. Ele precisa ser assim, ó. Nós temos que desejar o Espírito Santo. Nós temos que glorificar a Deus, agradecer a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Quantas vezes hoje nós, é uma pergunta para cada um responder para si mesmo. Quantas vezes hoje eu falei assim, obrigado, né? Essa palavra, obrigado. Obrigado, Jesus, por enviar o Espírito Santo. Quantas vezes nós falamos isso? O Espírito Santo, ele tem que estar na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, 24 horas. Porque é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, como se nós ignorarmos o Espírito Santo? Ele habita em mim. Mas eu trato o Espírito Santo como se eu não conhecesse ele. Eu não deixo o Espírito Santo ser o Senhor da minha vida. Como que ele vai me preparar para o arrebatamento? Porque o Espírito Santo é aquele que, quando eu cometo pecado, quando nós cometemos pecado, o Espírito Santo nos avisa. O Espírito Santo faz nos lembrar. Ai, cometi um pecado, pequei, o Senhor me perdoa. Porque só há perdão se houver arrependimento. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que nos alerta para o pecado que nós cometemos. Porque nós cometemos erro, nós cometemos pecado. Ninguém aqui nessa terra
enquanto nós estamos nesse corpo, diz assim, não, eu não peco. Não, peca sim, nós erramos. Mas toda vez que nós erramos, se o Espírito Santo está agindo na nossa, se ele é o Senhor da minha vida, quando eu cometo um pecado, ele me avisa. Ele me alerta, ó, você pecou, você errou. Ou às vezes ele alerta antes da gente cometer, olha, isso é pecado, isso é errado. O Espírito Santo é o nosso guia. Agora, se eu ignorar o Espírito Santo, ele não tem como me preparar para o arrebatamento. Então, o Espírito Santo, nós temos que desejá-lo, nós temos que desejar, mas desejar o Espírito Santo, desejar. Nós temos que ter desejo do Espírito Santo muito mais do que o ar que respiramos. Nós temos que desejar isso. E eu percebo que nesses dias, estou falando, isso é uma percepção minha própria. Não posso assim nem envolver ninguém e nem pedir que alguém concorde comigo ou não. Mas eu tenho uma percepção que nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos deixando o Espírito Santo, a igreja no geral, que eu digo, está deixando o Espírito Santo assim um pouco mais de lado. E é o Espírito Santo que está nos preparando para encontrar com o Senhor nos ares. É o que está escrito aqui, ó. Olha só. Por ele, Deus o Pai. Não, pois dele, Deus o Pai. Por ele, Jesus o Filho. E para ele, o Espírito Santo. Então a igreja foi. O amor de Deus enviou Jesus. Jesus salvou a igreja. Todo aquele que nele crê será salvo. Salvou a igreja e o Espírito Santo está agindo na igreja hoje, preparando a igreja para encontrar com o Senhor nos ares. Então, nós temos que amar o Espírito Santo, mas amar porque ele habita aqui dentro de mim. E é ele que testifica, é ele que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Não pense que essa fé que você tem, essa fé que eu tenho, às vezes orar por uma pessoa enferma e ele ser curado, é do Espírito Santo, é a autoridade, o Espírito Santo é que nos cobre com autoridade, porque ele é o poder de Deus. O poder de Deus que habita em você, que habita em mim. Esse poder, e muitas vezes nós tratamos esse poder como se ele não existisse. Então nós temos que desejar o Espírito Santo. É o Espírito, ele é sensível. Ele é uma pessoa, ele é sensível, ele se entristece. A Bíblia diz que ele geme. Ele se entristece, ele se alegra. Mas tudo depende de nós. Tudo depende de mim. Depende de mim desejar o Espírito Santo. Porque é ele que vai nos levar de encontro com o Senhor nos ares.